Leitura do livro Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson, com a tradução de André Xanorbay, da editora Intrínseca. Vamos lá, só um minuto. Agradecimentos a Marco Cianchi, que fez a leitura profissional do original deste livro, deu várias sugestões, ajudou nas traduções e foi meu guia na Itália. Ele é professor da Galleria dell'Accademia em Florença e se formou em História da Arte pelas universidades de Florença e Bolonha. Colabora há muitos anos com Carlo Pedretti e escreveu vários livros, incluindo o Le Machine de Leonardo, pela editora Becotti, em 1981, Leonardo e Dipinti, em 1996, e Leonardo Anatomia, em 1997. Ele se tornou um excelente amigo. Juliana Baroni, do Birkbeck College, da Universidade de Londres, também fez a leitura profissional de grande parte do original. Leonardo foi o tema de sua tese de doutorado por Oxford e ela é autora de The Theatres of Painting, de Agostini, 2014, Studies of Motion, Drawing by Leonardo from the Codex Atlanticus, de Agostini, 2011, e Leonardo, The Codex Arundel, de 2008. E dos ainda no prelo, Leonardo, Poussin and Rubens e Leonardo em Britain. Baroni me foi recomendada por Martin Kemp, professor emérito da História da Arte do Trinity College, em Oxford, e um dos maiores especialistas em Leonardo da Vinci da atualidade. Ao longo dos últimos 50 anos, ele escreveu sozinho, ou em coautoria, 72 livros e artigos acadêmicos sobre Leonardo da Vinci. Generosamente, ele dividiu seu tempo comigo no Trinity College, compartilhou as descobertas em suas pesquisas e a primeira versão do manuscrito do livro do qual é coautor, Mona Lisa, The People and the Painting, Oxford University Press, 2017. Além de incontáveis e-mails ter dado sua opinião sobre diversas questões. Frederick Schroeder, que administra o Codex Leicester para Bill Gates, e Domenico Laurenzan, autor de vários livros sobre a engenharia e as invenções de Leonardo da Vinci. Leram os capítulos sobre o Codex Leicester e me cederam as próprias traduções atualizadas dessa obra, cuja publicação está prevista para 2018. David Linley, que levou ao castelo de Windsor para ver os desenhos de Leonardo que estão lá, e me apresentou ao curador especialista em Leonardo da Vinci, Martin Clayton. Outros estudiosos e curadores de Leonardo que leram trechos do original concederam-me acesso a coleções, forneceram auxílio ou deram sugestões, que incluem Luke Sisson, que integrou a National Gallery em Londres, mas agora trabalha no Metropolitan Museum de Arte de Nova York, Vincent Delivio e Ina Gisland, do Louvre, David Alan Brown, do National Gallery of Art, de Washington, D.C., Valéria Poletto, da Galeria de Academia de Belas Artes em Veneza, Pietro Marani, do Politecnico de Milano, Alberto Rocca, da Biblioteca Ambrosiana em Milão, e Jacqueline Thalmann, de Christ Church, de Oxford. Também sou grato à equipe do Villa Itati, em Florença, da Dumbarton Oaks Library, em Washington, D.C., e da Harvard Fine Arts Library, em Cambridge, Massachusetts. A Getty Images, capitaneada por Dawn, adotou esse livro como um projeto especial e a equipe supervisionou o processo de aquisição de imagens, que inclui David Savage, Eric Hashlish, Scott Roser, do Instituto Aspen. Minha profunda gratidão é para Pat Zinduka, Lia Bitones, Eric Motley, Chloe Taba e outros demais colegas generosos. Por mais de 3 décadas, todos os meus livros têm sido publicados pela Simon Schuster, o que deve ao extraordinário talento de sua equipe. Como sempre, o maior dos meus agradecimentos vai para minha mulher, Katie, e para nossa filha, Betsy, que são inteligentes, sagazes, companheiras e muito carinhosas. Muito obrigada. Os personagens principais desse livro vai ser o Giacomo Andrea, arquiteto, amigo de Leonardo em Milão, que desenhou uma versão do Homem Vitruviano, César Borgia, que viveu de 1475 a 1507, combatente italiano, filho ilegítimo do Papa Alexandre VI, inspiração para o Príncipe de Maquiavel,
patrono de Leonardo. Donato Bramante, que viveu de 1444 a 1514, arquiteto amigo de Leonardo da Vinci em Milão, trabalhou nas catedrais de Milão, Pávia e na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Caterina Lippi, que viveu de 1436 a 1493, camponesa órfã de uma região perto de Vinci, mãe de Leonardo. Casou mais tarde com Antônio de Pietro del Vaca, conhecido como Acatábriga. Charles d'Amboise, que viveu de 1473 a 1511, foi o governador francês de Milão de 1503 a 1511. Ele é o patrono de Leonardo da Vinci. Beatrice d'Este, que viveu de 1475 a 1497, era membro da família mais respeitada da Itália e casou-se com Ludovico Sforza. Isabela d'Este, 1474 a 1539, era irmã de Beatriz, marquesa de Mantua, tentou fazer com que Leonardo da Vinci pintasse seu retrato. O rei Francisco I, de 1494 a 1547, ele era o rei da França a partir de 1515, o último patrono de Leonardo da Vinci. Francesco de Giorgio, que viveu de 1439 a 1501, ele é artista, arquiteto e engenheiro que trabalhou com Leonardo da Vinci na torre da Catedral de Milão, viajou com ele para Pávia, traduziu Vitrúvio e desenhou uma versão do homem vitruviano também. E também o Papa Leão X, João de Médici, que viveu de 1475 a 1521, é filho de Lourenço de Médici, eleito Papa em 1513. Rei Luís XII, rei da França, a partir de 1498, conquistou Milão em 1499. Ele viveu até 1515. Francesco Melzi, de 1493 a 1568, era membro da família nobre em Milão, foi morar com Leonardo da Vinci em 1507 e se tornou seu filho postiço e herdeiro. Lourenço de Médici, o Magnífico, que viveu de 1449 a 1492, era banqueiro, mecenas e governador de facto de Florença, de 1469 até sua morte. Juliano de Médici viveu de 1479 a 1516, era filho de Lourenço de Médici e irmão do Papa Leão X, patrono de Leonardo da Vinci em Roma. Nicolau Maquiavel viveu de 1469 a 1527, era um diplomata, escritor florentino, tornou-se embaixador de César Borgia e amigo de Leonardo da Vinci em 1502. Michelangelo Buonarroti viveu de 1475 a 1564. Era um escultor florentino e rival de Leonardo da Vinci. Piero da Vinci viveu de 1427 a 1504, era um tabelião florentino, pai de Leonardo da Vinci. Não chegou a casar com a mãe de Leonardo e mais tarde teve outros 11 filhos com 4 esposas diferentes. Luca Pacioli viveu de 1447 a 1517, era um matemático italiano, frade e amigo de Leonardo. Andrea Salai, nascido em Gian Giacomo Caprotti de Oriano, ele viveu de 1480 a 1524, foi morar com Leonardo da Vinci quando tinha 10 anos e ganhou o apelido de Salai, que significa diabinho. Ludovico Sforza viveu de 1452 a 1508, era governador de fato de Milão a partir de 1481, duque de Milão de 1494 até a sua tomada pelos franceses em 1499 e era patrono de Leonardo da Vinci. Andrea del Verrocchio viveu de 1435 a 1488, era um escultor florentino, ourives e artista cujo ateliê Leonardo da Vinci praticou e trabalhou entre 1466 e 1477. A imagem que ilustra a capa do livro é um detalhe de uma pintura a óleo que está na Galeria degli Uffizi, em Florença, que já se pensou tratar-se de um autorretrato de Leonardo da Vinci. Com base em análises recentes com raio-x, hoje é considerado um retrato de Leonardo pintado por um artista desconhecido nos anos 1600. Ele é baseado ou serviu de base num retrato similar redescoberto na Itália em 2008, chamado Retrato Lucaniano de Leonardo da Vinci. Ele
Já foi copiado diversas vezes, uma versão em aquarela sobre marfim pintada nos anos 1770 por Giuseppe Macpherson, da British Royal Collection, e esteve na exposição Portrait of the Artist na Galeria da Rainha, no Palácio de Buckingham, em 2017. O ducado era a moeda de ouro de Veneza, o florim era a de Florença. Ambas pesavam 3,5 gramas de ouro, o que significa que valeriam cerca de $138 em 2017. Um ducado ou um florim valiam aproximadamente 7 liras, ou 120 soldi, que eram as moedas de prata. Então, um ducado equivalia a $138. Vamos lá. Aqui tem uma timeline. Tem um esboço da última ceia. E vamos lá para a introdução. Eu também sei pintar. Na época em que chegou a inquietante marca dos 30 anos, Leonardo da Vinci escreveu uma carta ao governador de Milão, listando os motivos pelos quais o governante deveria lhe dar emprego. Ele tinha sido um pintor de moderado sucesso em Florença, mas enfrentava dificuldades para entregar suas encomendas e por isso decidiu procurar novos horizontes. Nos primeiros 10 parágrafos, enalteceu seus talentos como engenheiro, incluindo as habilidades em projetar pontes, canais, canhões, veículos blindados e edifícios públicos. Foi só no 11º parágrafo, e bem no fim, que ele mencionou que também era artista. Da mesma forma, na pintura eu posso fazer tudo o que for possível, escreveu ele. E podia mesmo, ele se tornaria o criador das duas das pinturas mais famosas da história, A Última Ceia e Mona Lisa. Mas na sua cabeça ele era um homem tanto das artes quanto da ciência e da engenharia. Dotado de uma paixão ao mesmo tempo leve e obsessiva, mergulhou em estudos revolucionários sobre anatomia, fósseis, pássaros, coração, máquinas voadoras, ótica, botânica, geologia, dinâmica das águas e armamentos. Foi assim que ele se consagrou como o arquétipo do homem da Renascença, uma inspiração para todos que acreditavam que as infinitas obras da natureza, como ele mesmo disse, estão interligadas em uma só unidade, repleta de padrões maravilhosos. Sua habilidade em combinar arte e ciência, convertida em ícone graças à sua representação de um homem de proporções perfeitas, com os braços e as pernas abertos dentro de um círculo e um quadrado, conhecida como o homem vitruviano, fez dele o gênio mais criativo da história. As explorações científicas embasavam sua arte. Ele arrancou a pele de cadáveres e delineou os músculos que movem os lábios para depois pintar o sorriso mais inesquecível do mundo. Estudou crânios humanos, fez desenhos de ossos e dentes em várias camadas e recriou a agonia esquelética de São Jerônimo no deserto. Explorou a matemática da óptica, demonstrou como os raios de luz atingem a córnea e produziu ilusões mágicas que alteram as perspectivas visuais em A Última Ceia. Ao conectar os intensos estudos sobre luz e óptica à arte, ele aperfeiçoou o uso do sombreamento e da perspectiva para modelar objetos em uma superfície bidimensional, de modo que parecessem tridimensionais. Essa habilidade de dispor um corpo em uma superfície plana, como se tivesse sido modelado e separado daquele plano, dizia Leonardo, era o primeiro propósito de um pintor. Em grande parte, graças à sua obra, essa se tornaria a inovação suprema da arte renascentista. À medida que foi ficando mais velho, Leonardo da Vinci se dedicou às investigações científicas, não apenas para que servissem à sua arte, mas motivado por um instinto de desvendar as maravilhas mais profundas da criação. Quando começou a esboçar uma teoria sobre por que o céu parecia azul, a intenção não era a de apenas embasar sua pintura. A curiosidade dele era pura, íntima e deliciosamente obsessiva. Mas, mesmo quando Leonardo da Vinci se dedicava a pensamentos inovadores, a ciência não era um esforço descolado da sua arte. Juntas, elas serviam à sua paixão fundamental, que era nada menos do que saber tudo o que há. Para se saber sobre o mundo,
inclusive como nos encaixamos nele. Leonardo da Vinci tinha uma reverência pela plenitude da natureza e era sensível à harmonia de seus padrões, que ele via replicada tanto nos fenômenos grandes quanto nos pequenos. Em seus cadernos registrava cachos de cabelo, redemoinhos na água e turbilhões no ar. Junto a algumas tentativas de compreender a matemática que estaria por trás de todas essas espirais, quando eu estava no castelo de Windsor, observando os poderosos ventos das imagens de dilúvio feitas por ele perto do fim da vida, eu perguntei ao curador Martin Clayton se ele achava que Leonardo da Vinci os havia produzido como obras de arte ou investigação científica. Antes mesmo de terminar de falar, eu já sabia que aquela era uma pergunta boba. Eu não acho que Leonardo da Vinci faria essa distinção, respondeu ele. Embarquei nesse livro porque Leonardo da Vinci é um exemplo definitivo do tema central das minhas biografias anteriores. Como a habilidade de conectar disciplinas, artes e ciências, humanidades e tecnologia é a chave para a inovação, imaginação e genialidade. Benjamin Franklin, que já foi objeto de pesquisa, era o Leonardo da Vinci de sua época. Sem educação formal, aprendeu sozinho a se tornar um polímata criativo, que foi o melhor cientista, inventor, diplomata, escritor e estrategista comercial do iluminismo norte-americano. Ele demonstrou, empinando uma pipa, que raios contêm eletricidade e inventou um bastão capaz de armazená-los. Criou as lentes bifocais, instrumentos musicais fascinantes, lareiras menos poluentes, estudo sobre a corrente do Golfo e o peculiar estilo de humor popular dos Estados Unidos. Albert Einstein, quando ficava empacado com a teoria da relatividade, pegava seu violino e tocava Mozart, o que o ajudava a se reconectar com as harmonias do cosmos. Ada Lovelace, cujo perfil escrevi para um livro sobre inovadores, combinou a sensibilidade poética do pai, Lord Byron, com a paixão da mãe pela beleza da matemática para visionar um computador de uso geral. Steve Jobs encerrava as apresentações de seus novos produtos com uma imagem de placas de sinalização mostrando o cruzamento entre as artes liberais e a tecnologia. Leonardo da Vinci era seu herói. Ele enxergava a beleza, tanto na arte quanto na engenharia, disse Jobs. E a habilidade em combinar as duas coisas foi o que transformou em um gênio. Sim, ele era um gênio, apaixonadamente curioso e muitíssimo criativo em múltiplos campos do conhecimento. Mas devemos ter cuidado com essa palavra. Ao darmos a Leonardo da Vinci o rótulo de gênio, estranhamente o minimizamos, dando a entender que foi tocado por uma iluminação divina. Um de seus primeiros biógrafos, George Vasari, um artista do século XVI, cometeu esse erro. Às vezes, de forma sobrenatural, uma única pessoa é milagrosamente brindada pelos céus com a beleza, graça e talento em tamanha abundância que o mais banal dos seus atos se converte em algo divino, e tudo o que ela faz claramente emana de Deus, não da arte dos homens. Na verdade, o gênio dentro de Leonardo da Vinci era humano. Tinha sido forjado por vontade e ambição próprias. Sua genialidade não vinha do fato dele ser recipiente divino, como Newton ou Einstein, de uma mente com tanto poder de processamento que nós, meros mortais, não somos capazes de compreender. Leonardo da Vinci quase não frequentava a escola e mal sabia ler em latim ou fazer uma conta de divisão. Sua genialidade era do tipo de somos capazes de entender, do tipo que tiramos lições, baseava-se em habilidades que podemos almejar desenvolver, como a curiosidade e a observação incansável. Ele tinha uma imaginação tão fértil que chegava a flertar com os limites da fantasia, o que também é algo que podemos tentar preservar em nós mesmos e incentivar em nossos filhos. As fantasias de Leonardo permeavam tudo o que ele tocava. Produções teatrais, projetos para desviar os cursos dos rios, planos das cidades ideais, croquis de máquinas voadoras e praticamente todos os demais aspectos da arte e da engenharia. A carta que mandou para o governador de Milão é um exemplo disso. Já que suas habilidades como engenheiro militar existiam em grande parte apenas na cabeça dele, àquela altura, sua função inicial na corte não foi a de construir armas,
mas a de organizar festas e espetáculos. Mesmo no ápice da carreira, a maior parte das suas engenhocas militares e voadoras eram mais visionárias do que exequíveis. A princípio, eu achava que sua suscetibilidade à fantasia era um defeito, revelando uma ausência de simples disciplina e diligência que estaria ligada à sua propensão a abandonar obras de arte e tratados inconclusos. Até certo ponto, isso é verdade. Visão sem execução é alucinação. Mas eu também acabei concluindo que a habilidade em borrar os limites entre a realidade e a fantasia, exatamente como ele fazia com as suas técnicas de esfumato, para borrar os traços em uma pintura era crucial para sua criatividade. Talento sem imaginação é estéril. Leonardo sabia como unir observação e imaginação, o que fez dele o inventor mais completo da história. O meu ponto de partida para esse livro não foram as obras-primas de Leonardo da Vinci, mas os seus cadernos. Para mim, sua mente está revelada de forma mais clara nas mais de 7.200 páginas contendo anotações e rascunhos que milagrosamente sobreviveram até hoje. O papel acabou se mostrando uma fantástica tecnologia de armazenamento de informações, ainda acessível após 500 anos, algo que nossos tweets provavelmente não serão. Felizmente, Leonardo não podia se dar ao luxo de desperdiçar papel, então preencheu cada centímetro dessas páginas com uma miscelânea de desenhos e anotações em letras tão pequenas que parecem aleatórias, mas fornecem informações sobre os saltos da sua mente que a sua mente dava. Amontoados uns sobre os outros, sem motivo lógico aparente, estão cálculos matemáticos, esboços do namoradinho endiabrado, pássaros, máquinas voadoras, objetos cenográficos para teatro, redemoinhos de água, válvulas cardíacas, cabeças grotescas, anjos, sifões, caules de plantas, crânios cerrados ao meio, dicas para pintores, anotações sobre óptica e sobre o olho, armas de guerra, fábulas, charadas e estudos para pinturas. A criatividade multidisciplinar passeia por todas as páginas, proporcionando uma deliciosa exibição de sua mente dançando como a natureza. Os seus cadernos são o maior registro da curiosidade já produzido, um maravilhoso guia de uma pessoa que o historiador da arte Kenneth Clark chamou de o homem mais avidamente curioso da história. Os meus trechos preferidos dos cadernos são as listas de coisas a fazer, que cintilam com curiosidade. Uma delas, dos anos 1490, em Milão, é a lista do que ele quer aprender naquele dia. Tirar as medidas de Milão e de seus subúrbios, diz o primeiro item. Isso tinha fins práticos, como é revelado por um item mais adiante na lista, desenhar Milão. Outros itens o mostram procurando incessantemente por pessoas com quem pudesse aprender. Pedir para o mestre de aritmética me ensinar a quadratura do triângulo. Perguntar a Giannino, o artilheiro, sobre a construção dos muros da Torre de Ferrara. Perguntar para Benedetto Portinari de que forma eles conseguem andar no gelo nos Flandes. Pedir para um mestre em hidráulica me ensinar a consertar uma eclusa, um canal e um moinho à moda lombarda. Buscar as medidas do sol, que me foram prometidas pelo maestro Gianni Francese, o francês. Ele é insaciável. Ano após ano, repetidas vezes, Leonardo listou as coisas que queria fazer e aprender. Algumas envolvem o tipo de observação cuidadosa que a maioria de nós raramente faz. Observe as patas do ganso. Se estivessem sempre abertas ou sempre fechadas, a criatura não seria capaz de realizar qualquer tipo de movimento. Outras envolvem perguntas do tipo por que o céu é azul, sobre os fenômenos tão corriqueiros que quase nunca paramos para pensar neles. Por que os peixes dentro d'água são mais ágeis que os pássaros no céu, quando deveria ser o contrário, já que a água é mais pesada e densa do que o ar. Mas o melhor de tudo são as perguntas que parecem totalmente aleatórias. Descreva a língua do pica-pau. Ele ordena a si próprio. Quem é que resolve um belo dia, sem nenhum motivo aparente, que quer saber como é que é a língua de um pica-pau? Para início de conversa, como é que ele descobre uma coisa dessas? Não era uma informação que Leonardo precisasse saber para pintar um quadro ou mesmo para entender melhor o voo dos pássaros. Mas estava lá,
e, como veremos, há coisas fascinantes para se aprender sobre a língua do pica-pau. O principal motivo para ele querer saber era por ser Leonardo, curioso, apaixonado e sempre disposto a se surpreender. A mais estranha de todas as anotações é a seguinte: vá todo sábado aos banhos turcos, onde você verá homens nus. Podemos imaginar Leonardo querendo fazer algo assim, tanto por motivos anatômicos quanto estéticos, mas havia necessidade de lembrar a si mesmo disso. O próximo item da lista é: infle os pulmões de um porco e observe se aumentam de largura e comprimento, ou apenas de largura. Como que Adam Gopnik, crítico da arte da New Yorker, escreveu: Leonardo ainda é estranho, incomparavelmente estranho, e não há nada que possa ser feito quanto a isso. Para lidar com essas questões, eu decidi escrever um livro baseado em seus cadernos. Eu comecei a fazer peregrinações para ver os originais em Milão, Florença, Paris, Seattle, Madrid, Londres e no Castelo de Windsor. Isso segue uma determinação do próprio Leonardo de começar qualquer investigação indo direto à fonte. Aquele que pode ir à nascente de um rio não vai a um jarro de água. Eu também mergulhei em um pouco explorada montanha de artigos acadêmicos e teses de doutorado, cada um representando anos de trabalho cuidadoso sobre temas muito específicos. Nas últimas décadas, especialmente desde a redescoberta dos seus códices Madrid, em 1965, houve enormes avanços nas análises e interpretações de seus escritos. Da mesma forma, a tecnologia moderna revelou novas informações sobre suas pinturas e técnicas. Após fazer uma imersão em Leonardo, fiz o melhor que pude para observar com mais atenção os fenômenos que eu costumava ignorar. Esforçando-me especialmente para perceber as coisas da forma como ele percebia, eu vi a luz do sol batendo nas cortinas e observei a maneira como a sombra acariciava suas dobras. Eu tentei ver como a luz refletida por um objeto coloria de forma sutil as sombras do outro. Eu notei que o brilho emitido por um ponto luminoso em uma superfície polida mudava de lugar quando eu inclinava a cabeça. Ao olhar para uma árvore distante em que eu estava mais próxima, eu tentava visualizar as linhas de perspectiva. Quando eu via um redemoinho de água, eu buscava compará-lo a um cacho de cabelo. Se não conseguia entender um conceito matemático, eu tentava visualizá-lo. Quando via pessoas jantando, eu prestava atenção em relação entre seus movimentos e suas emoções. Se notava um sorriso começar a se formar nos lábios de alguém, eu procurava desvendar seus mistérios mais íntimos. Não, eu não cheguei nem perto de me tornar Leonardo, de dominar seus insights ou reunir uma parcela ainda que módica de seus talentos. Eu não avancei sequer 1 milímetro em minha capacidade de projetar um paraquedas. Inventar uma nova maneira de se desenhar um mapa ou pintar a Mona Lisa. Eu precisei me esforçar para ficar curioso de verdade sobre a língua do pica-pau. Mas aprendi que Leonardo teve aqui um desejo constante de se surpreender com o mundo cotidiano, tem o poder de deixar cada momento da nossa vida muito mais rico. Entre os registros mais antigos, existem 3 menções principais à obra de Leonardo feitas por autores que quase chegaram a ser seus contemporâneos. O pintor Giorgio Vasari, nascido em 1511, 8 anos antes da morte de Leonardo, escreveu o primeiro livro realmente dedicado à história da arte. A vida dos mais excelentes pintores, escultores e arquitetos, escreveu em 1550 e lançou uma edição revisada dele em 1568, na qual acrescentou correções baseadas em novas entrevistas com pessoas que conheceram Leonardo da Vinci, incluindo seu pupilo Francesco Melzi. Chauvinista florentino, Vasari dedicou a Leonardo e principalmente a Michelangelo as mais elogiosas deferências por terem criado, nas palavras do próprio biógrafo, impressas pela primeira vez em livro, uma renascença no mundo das artes. Como Huckleberry Finn disse sobre Mark Twain, Vasari exagerou em alguns pontos, mas disse a verdade na maioria das vezes. O resultado é uma mistura de fofocas, hipérboles, invenções e erros não intencionais. O problema é saber que anedotas pitorescas, como a de um professor de Leonardo derrubando o pincel no chão, assombrado pelo talento do pupilo, se enquadram em cada categoria.
Um manuscrito anônimo produzido nos anos 1540, conhecido como Anônimo Gadiano, por causa da família a quem um dia pertenceu, contém informações detalhadas sobre Leonardo da Vinci e outros florentinos. Novamente, algumas das afirmações, como por exemplo a de que Leonardo teria morado em trabalho e trabalhado com Lourenço de Médici, talvez tenham um pouco de exagero, embora forneçam informações que soem plausíveis, como o fato de Leonardo gostar de usar túnicas cor-de-rosa que iam até os joelhos, enquanto os demais usavam vestimentas compridas. Uma terceira fonte antiga é de autoria de Gian Paolo Lomazzo, pintor que se tornou escritor quando ficou cego. Ele escreveu um manuscrito nunca publicado chamado Gli Sogni e Ragionamenti, por volta de 1560, e depois publicou um volumoso tratado sobre arte em 1584. Lomazzo era aluno de um pintor que conhecera Leonardo e havia entrevistado seu pupilo, Melzi, de modo que teve acesso em primeira mão a algumas histórias. Ele é especialmente revelador no tocante às inclinações sexuais de Leonardo. Além das já citadas, ainda existem outras duas menções mais breves em escritos de dois contemporâneos de Leonardo, Antonio Billi, comerciante florentino, e Paolo di Ovio, médico e historiador italiano. Muitos desses relatos antigos abordam as características físicas e a personalidade de Leonardo. Ele é descrito como um homem muito atraente e gracioso. Tinha cabelo loiro e cacheado, corpo musculoso, força física impressionante, e se movia com muita elegância, fosse desfilando pela cidade em trajes coloridos ou a cavalo. Bonito de corpo e alma, Leonardo tinha proporções harmoniosas e era elegante. Conta o anônimo. Além disso, era muito bom de conversa e nutria grande amor pela natureza, sendo reconhecido pela gentileza e atenção, tanto com as pessoas quanto com os animais. Sobre outros aspectos, há menos concordância. Ao longo da minha pesquisa, eu descobri que muitos fatos sobre a vida de Leonardo, desde o local de nascimento até a cena de sua morte, foram objetos de debates, mistérios e mitologia. Eu me esforcei ao máximo para compilá-los e descrever tanto as controvérsias quanto os argumentos contraditórios e contrários nas anotações. Eu também descobri, em um primeiro momento, para minha consternação, e mais tarde, com minha alegria, que Leonardo nem sempre foi um gigante. Ele cometeu erros, saiu por várias tangentes, literalmente, enquanto tentava resolver problemas matemáticos que se transformaram em distrações que roubavam seu tempo. É conhecido o fato de ele ter deixado muitas das suas pinturas inacabadas, mas, notadamente, a Adoração dos Magos, São Jerônimo do Deserto e a Batalha de Anghiari. Por causa disso, existem hoje pelo menos 15 pinturas de todo ou em grande parte atribuídas a ele. Apesar de em geral, ter sido considerado amigável e gentil pelos contemporâneos, Leonardo também teve fases conturbadas e sombrias. Os cadernos e desenhos são como uma janela para sua mente febril, criativa, maníaca e às vezes eufórica. Se tivesse sido estudante do início do século XXI, talvez fosse posto em um regime medicamentoso para amenizar as alterações de humor e o transtorno de déficit de atenção. Você não precisa concordar com o mito do artista gênio atormentado para acreditar que tivemos sorte por Leonardo ter sido deixado à própria sorte para enfrentar os seus demônios e invocar os seus dragões. Uma das peculiaridades charadas de seu caderno traz a dica: figuras enormes de formas humanas aparecerão, e quando você se aproximar delas, mais seu tamanho imenso diminuirá. A resposta: a sombra criada por um homem à noite com uma vela, embora o mesmo possa ser dito sobre Leonardo, eu acredito que ele não acabe de fato sendo reduzido pela revelação de que também é humano. Tanto sua sombra quanto sua realidade merecem a grandiosidade que tem. Os lapsos e esquisitices permitem que os identifiquemos com ele, que sintamos que talvez sejamos capazes de emulá-lo, além dos fazerem apreciar ainda mais os seus momentos de triunfo. O século XV de Leonardo, Colombo e Gutenberg foi uma época de invenções, de explorações e da disseminação de informações
por meio de novas tecnologias. Em outras palavras, foi uma época como a nossa. É por isso que temos tanto que aprender com Leonardo da Vinci. Sua habilidade em combinar arte, ciência, tecnologia, humanidades e imaginação persiste até hoje como uma receita para a criatividade. Outro ingrediente era o quanto ele sentia confortável com o fato de ser um tanto desajustado, filho ilegítimo, gay, vegetariano, canhoto, muito disperso e às vezes herético. Florença prosperou no século XV porque não se incomodava com quem se enquadrava nessas categorias. Acima de tudo, a curiosidade e o experimentalismo incessantes de Leonardo deveriam nos lembrar da importância de incutir, tanto em nós mesmos quanto em nossos filhos, a ideia de não apenas assimilar o conhecimento, mas se mostrar sempre disposto a questioná-lo. Ser criativo e, como muitos desajustados, talentosos e rebeldes de todas as épocas, pensar diferente. A cidade de Vinci e a igreja em que Leonardo foi batizado. Bem, no próximo vídeo eu gravo o capítulo 1, que fala da infância dele entre 1452 e 1464. Tchau, tchau.